Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo, de Sociologia. Hoje nós iremos ter mais uma aula de Sociologia do primeiro ano do ensino médio. Esta é a quarta videoaula, né, que a gente está gravando para vocês, e é a primeira videoaula do segundo bimestre. Então, vou fazer uso do meu famoso PowerPoint. Está aparecendo aí para vocês. Vamos deixar maior. Vamos lá, então. Um dos temas, né, que a gente está estudando nesse segundo bimestre é sobre socialização. O grande tema, né, desse período, desse segundo bimestre que começou há algumas semanas é porque os homens vivem em sociedade. E a socialização, né, o conceito de socialização é usado na sociologia para a gente entender essa relação entre os indivíduos e a sociedade na qual eles vivem. Então, antes de mais nada, a gente precisa deixar claro aqui que a sociedade ela é um resultado das ações e das interações dos indivíduos. O que é uma sociedade? São aqueles indivíduos que a compõem, a forma como eles agem, a forma como eles se relacionam. Então, a sociedade é uma construção humana, assim como os indivíduos também são resultado da sociedade, da forma como eles vivem em grupo. Então, percebe que é uma relação que a sociedade é concebida pelos indivíduos e os indivíduos são concebidos pela sociedade. Okay? Então, os seres humanos, né, tem aqui na nossa frasezinha aqui, os seres humanos raramente conseguem sobreviver e se desenvolver se estiverem isolados, se estiverem sozinhos, se não estiverem em grupo, vivendo com outras pessoas. Então, viver em sociedade é uma condição humana. É verdade que os animais também vivem em sociedade, mas os animais vivem em sociedade, né, por uma necessidade puramente biológica, de sobrevivência. E o ser humano vive em sociedade também por uma questão biológica, mas também pelas necessidades sociais que a gente cria, né, que os próprios homens criam em relação uns aos outros, de poder viver junto. Tanto que nós estamos vivendo agora numa situação, por conta da pandemia do Covid, que nós estamos com a nossa vida em sociedade restrita. E olha o quanto nós temos sofrido com essa situação, né, de não podemos interagir, não podemos conviver com os grupos sociais dos quais a gente faz parte. Então, percebe que é uma dupla necessidade, né? Os homens necessitam de viver em sociedade e a sociedade ela é construída pela interação, pela ação dos homens. E a gente vai estudar como se dá esse processo através do conceito de socialização. Bem, viver em sociedade é uma condição humana, mas será que a gente já nasce fazendo parte de uma sociedade? Talvez para o senso comum, sim, né? O senso comum vai dizer, claro que a gente já nasce fazendo parte da sociedade. Afinal, a gente nasce numa família, nasce numa cidade, dentro de um grupo social, né? De uma comunidade. Porém, a sociologia vai dizer que não. Na verdade, nós não nascemos fazendo parte de uma sociedade. Nós vamos sendo inseridos, introduzidos à sociedade, na medida em que a gente vai interiorizando as normas, regras, valores, crenças e saberes e modos de pensar daquela sociedade, daquele grupo social. Então, vamos pensar assim, digamos que uma criança nascesse, um bebê nascesse e ele fosse abandonado na floresta, por exemplo. Acho que vocês já devem ter ouvido histórias parecidas. E ele é criado pelos gorilas. Com certeza vocês já viram essa história.
E aí, o que acontece com essa pessoa, com essa criança, né? Primeiro, se ela fosse abandonada numa floresta, será que ela sobreviveria, né? Porque nos primeiros momentos da nossa vida, a gente depende de outras pessoas para suprir as nossas necessidades vitais de sobrevivência. Ainda que sobrevivesse, né, que existisse a possibilidade de uma criança, de um bebê sobreviver numa situação de abandono numa floresta, ele seria humanizado? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente vai perceber que é um processo de socialização que faz com que essa pessoa ela adquira, né, os conhecimentos, as regras, os modos de agir e de pensar para viver daquela sociedade no qual ela faz parte. E isso ocorre através justamente do processo de socialização. Então, em outras palavras, aqui no nosso, peguei duas definições aqui para a gente entender melhor o que é essa socialização. Então, socialização é um processo de assimilação dos códigos e padrões culturais de um grupo social, por parte dos diferentes indivíduos que os constituem, contribuindo para integrá-los. Ou seja, é quando o indivíduo assimila, interioriza códigos e padrões de uma determinada sociedade, padrões culturais de uma determinada sociedade, é que ele passa a integrar essa sociedade, fazer parte dela. Em outras palavras, né, para facilitar, socialização é o processo, então, presta atenção, o processo aparece duas vezes, né? Não é algo que é mágico, não é algo que é automático, é algo que é um processo, algo que é feito ao longo do tempo, de forma gradual. Então, socialização é um processo de aprendizado de tudo aquilo que nos permite viver em sociedade ou num determinado grupo social. Tudo bem? Então, quando a pessoa nasce, ela não faz parte daquela sociedade. Ela vai ser introduzida àquela sociedade a partir do momento que ela interiorizar os padrões culturais daquele lugar, daquelas pessoas com as quais ela vai conviver. Tudo bem? Essa, em linhas gerais, é o conceito de socialização, esse processo que a gente vai passar desde que a gente nasce e a gente vai ver que isso vai até o final da nossa vida. Se a socialização é um processo que nos permite viver em sociedade, quando é que ela começa? Quando a gente começa a ser socializado? Então, vamos pegar aqui um exemplo de um bebezinho. Aqui. Até coloquei algumas imagens aqui embaixo para facilitar. Então, quando um bebezinho nasce, nos primeiros dias, né, nos primeiros meses de vida, o que ele faz, os seus comportamentos, suas necessidades são de ordem puramente biológica. Né? Ele precisa se alimentar, ele manifesta alguma necessidade, fome, dor, através do choro, e ele faz as suas necessidadezinhas biológicas, ele faz xixi e cocô. Então, nos primeiros dias, nos primeiros momentos, nos primeiros meses da sua vida, essa criança vai depender, vai interagir com o seu ambiente externo a partir apenas das suas necessidades biológicas. Mas o que acontece na medida que esse bebê cresce e se desenvolve? Ele vai começar a absorver o mundo ao seu redor. Ele vai começar a entender o que é aquele ambiente, aquele grupo social no qual ele está inserido, né? E como se dá essa percepção? Como ele absorve esse mundo à sua volta? Através da interação com os pais e com as pessoas com as quais ele convive, com as pessoas do seu entorno. Com o passar do tempo, né, os pais, essas pessoas responsáveis por aquele bebê, por aquela criança, começam, né, a ensinar para essa criança, começam a passar para essa criança quais são as formas de se viver dentro de uma realidade, daquela realidade da qual eles fazem parte. Então, vou ensinar para aquela criança de que forma ela se alimenta, né, aquilo que ela pode comer, de que forma ela se alimenta, qual é a forma de se comunicar, né, com aquele grupo, com aquela sociedade. E essa criança vai começar a reagir, além de absorver, né, esse mundo ao redor, vai começar a interagir dentro desse mundo, através da comunicação, né, através da linguagem. Essa comunicação, primeiro, ela é gestual. Então, a criança vai sorrir, a criança vai fazer gesto, vai mandar beijinho,
e é uma forma que ela vai passar a se comunicar com esse mundo exterior. E a partir daí, né, ela começa a ter esse aprendizado, ela começa a receber uma herança cultural, ou seja, aquilo que é necessário para que ela possa viver dentro daquela sociedade. E essa herança cultural vai variar de lugar para lugar, né? De repente, a herança cultural que uma criança pequenininha recebe no Japão é diferente de uma herança cultural que a criança recebe aqui no Brasil. A herança cultural que uma criança recebe aqui em São Paulo vai ser diferente de uma herança cultural que a pessoa recebe no Amazonas. Então, percebe, para aquela pessoa, que aquele ser, que aquele indivíduo consiga viver dentro daquela sociedade da qual ela faz parte, os pais, as pessoas responsáveis pela criação vão transmitir para ela todo esse conhecimento, toda essa bagagem, essa herança cultural, para que ela possa viver em sociedade. Esse primeiro aprendizado, né, das condições mínimas de sobrevivência, das condições mínimas de interação, para que um indivíduo, uma criança, consiga viver dentro de um determinado grupo social, dentro de uma determinada sociedade, na sociologia é chamada de socialização primária. Então, vamos avançar aqui, ó, coloquei aqui um conceito. Socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância, na qual ele aprende, entre outras coisas, a falar, a brincar, a conviver com os demais, muitas vezes imitando o que os pais ou outras pessoas fazem. Então, nessa fase da socialização primária é quando a gente vai aprender tudo aquilo que é basicamente necessário para que a gente possa viver em grupo, viver com as outras pessoas. Se a gente parar para pensar na nossa criação, na nossa própria história, né, é o momento que a gente aprende a falar, que a gente aprende que é errado morder, puxar o cabelo do amiguinho, é o momento que a gente aprende a forma correta de se comer, né, e o que se pode e o que não se pode comer, dentro daquilo que é aceito pela nossa cultura. Então, é um momento de uma primeira socialização, de um primeiro aprendizado para que a criança possa viver dentro daquele grupo social. Nessa fase, né, da socialização primária, a gente não escolhe quem são as pessoas responsáveis por nossa socialização, né? Quem vai ser responsável pela nossa socialização serão os nossos pais, avós, tios, irmãos, ou seja, aquelas pessoas do nosso núcleo familiar que vão ser responsáveis pelo nosso cuidado, por nos apresentar o mundo lá na nossa primeira infância. Então, a gente tende nessa fase, né, como é que a gente absorve esse aprendizado, as normas, as regras, as formas de agir e de pensar? Muitas vezes reproduzindo, imitando a forma de agir e o modo de ver o mundo, a visão de mundo dessas pessoas responsáveis pela nossa criação. Né? Então, é uma fase em que a imitação ela é muito presente. Né? Quem nunca, né, quando pequeno, aí imitou a mãe, o pai, colocou aquele sapato, o sapato da mãe, pegou algum objeto de trabalho do pai, né? Então, é a partir dessa imitação, dessa interação com nosso núcleo familiar que a gente vai desenvolver a nossa socialização primária. E quando isso começa a mudar, né? Quando muda, quando a gente passa da socialização primária para a socialização secundária? É justamente no momento em que a gente começa a ser inserido em novos grupos sociais para além daquele que é a nossa família, né? A nossa casa. E isso vai acontecer, né, quando, por exemplo, uma criança começa a ir para a escola. Ou seja, toda vez que a gente é inserido em novos grupos ou novas realidades sociais, diferentes daquele do ambiente familiar, nós estamos passando por um processo de socialização secundária. E o que tem de diferente nesse processo? É que nesse processo de socialização secundária, a gente vai aprender novas regras, novas normas, novas formas de agir e de pensar que são pertinentes, condizentes com aquele novo grupo social da qual a gente está sendo inserido. Então, pensa assim, quando você era pequeno e você ficava só na sua casa, na sua família, você aprendeu
uma série de regras e de normas e de formas de pensar e de viver que permitiam viver dentro da sua casa, interagindo com aquelas pessoas. Quando você vai para a escola, quando você começa a ir para a igreja, quando você começa a ir para um clube, para fazer parte de um time de futebol, de vôlei, você vai aprender novas normas, novas regras, novas formas de viver dentro daquele novo grupo social. Então, tudo isso, né, toda vez que a gente é inserido num novo grupo e precisa aprender novas habilidades, novas maneiras de se comportar e de interagir naquele grupo, a gente está passando por uma socialização secundária. Então, durante toda a nossa vida, nós passaremos por inúmeras socializações secundárias. Ocorrerão toda vez que passarmos a frequentar novos espaços sociais e interagirmos com novos grupos. Podemos citar como exemplo destes novos espaços e grupos sociais a escola, a igreja, a casa de amigos, né? A rua é um novo espaço social na qual a gente aprende novas formas de viver, de conviver. A faculdade, o trabalho e assim por diante. Avançando aqui na nossa apresentação, a gente deve lembrar que esse processo de socialização secundária nem sempre ele é realizado de uma forma contínua e tranquila em relação ao processo de socialização primária. Então vamos pensar um pouquinho por quê. Digamos que lá na sua casa, dentro da sua socialização quando você era pequeno, no meio da sua família, você aprendeu uma série de normas, regras, de formas de pensar e se comportar e reproduzir a visão de mundo daquelas pessoas que te educaram, daquelas pessoas que te criaram, ou seja, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios e tal. Quando você começa a frequentar novos grupos sociais, você vai interagir com pessoas e com regras, com normas, com formas de viver e de pensar que talvez sejam diferentes e às vezes até opostas àquilo que você aprendeu dentro da sua família. Então, quando muitas vezes aquilo que aprendemos mais tarde, né, na convivência com amigos, colegas, professores, namorados, entre outras pessoas, nem sempre se encaixa naquilo que a gente aprendeu no nosso meio familiar de origem. Né? Então, a convivência em novos grupos sociais e com essas novas pessoas pode levar a rupturas, mudanças em nossas maneiras de pensar e ver o mundo, que podem ou não ser dramáticas ou dolorosas. Então, a gente está falando aqui de uma fase, né, que eu acho que é essa fase que vocês estão agora, que a gente começa a passar na pré-adolescência, que a gente passa a conhecer novas pessoas, interagir com novos grupos sociais que vão trazer para a gente uma forma de pensar e de lidar com a realidade que às vezes é diferente daquela que a gente aprendeu na nossa casa. E muitas vezes isso pode ser um processo dramático, um processo doloroso, né? Ter essa contradição aí entre tudo que a gente aprendeu enquanto a gente era pequeno e aquilo que a gente começa a aprender agora. Ou mesmo a partir do momento em que você, ao ter contato com esses grupos sociais, ao ter contato com esse mundo que se expande, né, na medida que a gente vai crescendo, a gente começa a querer adotar um gosto próprio, uma vontade própria, que conflitua com aquilo que os nossos pais, que a nossa família acha correto. Então, muitas vezes você tem conflitos em relação à religião, em relação à política, em relação ao seu próprio modo de se vestir, ao seu próprio modo de se comportar, que às vezes vai ser diferente daquilo que os seus pais imaginavam, esperariam para você e criaram, né, você para seguir aquela expectativa. Mas isso enriquece, né? Isso faz parte e desde que não se torne um problema muito grande, né? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai reforçar aqui que o processo de socialização ele nunca está completo. O processo de socialização se inicia desde a primeira infância, quando a gente ainda é bebê, e ele termina quando? Ele não só termina quando a gente morre, porque o tempo todo, né, a gente está em contato com novas situações, novos grupos sociais e aprendendo mais sobre a realidade que nos cerca, aprendendo coisas novas para a gente lidar com esses novos grupos. Então, olha só, eu coloquei aqui uma linha do tempo aqui, né? Coisas que a gente vive e que vão impactar na nosso processo de socialização. Então, olha aqui, a primeira socialização secundária lá quando a gente vai para a escola, por exemplo, quando a gente passa a frequentar uma religião, uma igreja,
quando a gente passa a interagir com as outras pessoas através do esporte, fazendo parte de um clube, de uma escolinha de futebol. Aqui, depois, mais para frente, quando a gente começa a ter a fase dos nossos amigos, né, das BFFs, Best Friend Forever. E aí, mais para frente, quando a gente começa a namorar, faculdade, emprego, o casamento, a nossa própria família. E quando a gente já for idoso, a gente vai continuar interagindo e aprendendo novas formas de viver e conviver. Tá ok? Bom, então a nossa aula sobre socialização termina aqui. Espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Um grande abraço, até mais.